Amém? Então nós vamos falar hoje, o tema da palavra é falar sobre família. Existe tá no bolso do meu paletó. Existe até um jargão que domingo é o culto da família, né? Não deixa de ser, em nome de Jesus, né? É porque eu tenho muita resistência com tudo que tira a glória de Deus. Eu falo assim, domingo culto da família. Não, é culto a Deus, meu irmão. Quarta-feira culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia é do Senhor, irmãos. Então eu sou meio velho com algumas coisas, mas eu mudo. Prometo para vocês que eu me esforço, amém? Mas pode chamar para os outros aí que é culto da família. Só não fala para mim, tá bom, querido? Abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Quantos pais tem aqui hoje, em nome de Jesus? Hoje eu achei que a igreja ia pipocar de gente, mas Deus sabe todas as coisas, amém? Quanto papai e quantas mamães tem aqui hoje? Marisete eu sei que é, Lu pela fé, Lu tem um monte de filho ali, amém? E o que eu quero dizer para vocês, queridos? Quem não é pai é filho. Quem não é pai é filho, né? Ninguém nasceu do divino aqui, né? Só Jesus, né? Então você tem um pai e uma mãe. E eu quero falar muito a respeito de paternidade hoje, queridos. Eu quero ministrar uma palavra no coração de vocês. Qual que é o propósito de um filho? Por que você é filho? O que nós vemos hoje em dia, irmãos? Nós vemos uma geração hoje que desonra em todos os momentos seus pais, que abre mão da comunhão com o pai e com a mãe por qualquer situação fora, qualquer novidade, algo novo, ele abre mão do relacionamento pai e mãe e vai viver a sua vida. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia que falam de exemplos de homens ou mulheres que abriram mão do convívio familiar para viver aventuras e experiências. Nós vamos falar de alguns aqui, né? Eu acho que nós não podemos deixar de falar do filho pródigo, porque é um exemplo tão forte, né, com relação a isso, né? Mas eu quero que você entenda um pouco sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Hoje é um culto que você vai sair daqui, uma reunião que você vai sair daqui conhecedor do seu papel dentro da tua casa. Por que você está nessa terra? Amém? Gênesis capítulo 4, eu falei o capítulo, né? Versículo 3. 4, versículo 3. Nós vamos ler alguns versículos aqui na Bíblia. E aí você que é bom de Bíblia, você vai acompanhando, em nome de Jesus. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Eu quero falar um pouco de Gênesis em cima desse ponto aqui. Quem é Caim e Abel? Caim e Abel é filho de Adão e Eva, amém? Os primeiros filhos de Adão e Eva. Houve uma situação muito terrível com Adão. Adão todo, como é sabido, né? Caiu, pecou, foi expulso, foram lançados fora, ele e a mulher, da comunhão do Éden, que falava muito ali de uma intimidade muito forte entre Deus e o homem, amém? Então vamos olhar um pouco, vamos tentar ver um pouco Adão como um pai. O pai Adão, ele se frustrou naquele plano perfeito e maravilhoso que Deus traçou para ele. Ele entendeu algo, recebeu uma palavra de Deus, recebeu um comando, mas por circunstâncias ele pecou. E todo pecado tem uma consequência, queridos, amém? Repete comigo assim, ó. O meu Deus é um Deus de amor, mas Ele é justo e fiel. Por que Ele é justo e fiel? Primeiro, Ele é amor. A característica de Deus é amor, é amar, é expressar para nós cuidado de pai, é expressar para nós o zelo, o carinho, sabe, a atenção, o preocupar-se com os mínimos detalhes. Irmãos, Deus preparou a terra para Adão, amém? O plano de Deus era que o homem ali gerasse uma geração, tivesse uma geração na perfeição do Éden, amém? Então Deus, ele é pai. Então, como todo pai, ele quer o melhor para o filho.
Eu costumo sempre falar para minha esposa, né? Às vezes a gente está tendo as nossas reuniões familiares, a gente fala, amor, a gente vive para os nossos filhos. Você trabalha, você levanta cedo, irmãos, você encara uma segunda-feira, né? Muitos olham para amanhã assim e falam assim, meu Deus, já tem segunda-feira aí de novo, para encarar um batidão, né? E vamos lá, e aí você olha para o menino e fala assim, é por você, viu? E às vezes ele não está nem aí, né? Às vezes nem tem um entendimento, como é o caso do Davi, a Bruna já um pouquinho mais. E assim é muita gente, irmãos, não sabem, ainda não dá o valor devido ao sacrifício, que é você acordar cedo, que é você ir lá, aguentar às vezes desaforo de cliente, às vezes até humilhações, né? Outro dia eu estava numa loja de sapatos, comprando um sapato, eu e a Cátia, e eu estava vendo, irmãos, eu fico com tanta dó daquelas vendedoras de sapato. Irmãos, eu nem queria comprar o sapato que eu comprei, mas eu fiquei com tanta dó que a menina pegou tanta caixa de sapato, mas tanta da caixa de sapato. E é uns homens com o pé podre, né, de caatinga, que elas pegam e olham, né, e vai colocando um. Aí você fala, não gasta ela. Olha, tem da cor vermelha. Ela fala com uma tristeza, né, pensando, meu Deus, tem outra cor. Aí você fala, tem preto? Ela, preto só tem 41. Aí você fala, poxa, meu caso 43. Olha, mas tem aquele lá. Por quê? Porque ela tem um propósito. O propósito dela é o quê? É servir o lar dela, com o sustento que ela está ali, trabalhando, batalhando. E muitas das vezes ela sai dali, vai encarar uma reunião para aperfeiçoar um treinamento de vendas, fazer toda melhorar o know-how da pessoa, o conhecimento, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque o seu pai e a sua mãe, eles não cansam de se aperfeiçoar para te servir. Amém? O seu pai e a sua mãe, eles não param um minuto sequer. Porque o propósito do pai e da mãe é servir o filho, é ver o filho bem. Aqui nós estamos falando de Adão, o pai Adão e a mãe Eva. Eles caíram, erraram. Mas entenda algo, o erro do seu pai não anula a caminhada que ele percorreu. O erro da sua cobertura, ou seja, daquela pessoa que gasta horas e horas em prol de servir na tua vida, o erro dele, ele não pode anular todo um projeto de vida que ele traçou e traça para você. O que Adão fez teve uma consequência terrível para a humanidade, amém? Mas Adão, ele era um homem de princípios, e nós podemos ver isso no versículo 3 e no versículo 4 de Gênesis, quando ele aparece aqui com os seus 2 filhos, oferecendo sacrifícios ao Senhor, o mesmo Deus que o privou da comunhão com o Éden. Adão tinha todos os motivos, porque ele estava errado na ação pecaminosa, de se revoltar contra Deus e falar, quem é esse Deus? Por que tanta injustiça? Lavrei a terra, dei nomes aos animais, cuidei de boa parte das coisas de Deus. Deus se alegrava na minha presença, porque Ele descia na viração do dia e tinha comunhão comigo. Porque eu cometi um erro, eu fui banido do paraíso, me tiraram da comunhão de Deus. Então Adão tinha todos os argumentos para chegar para nós e falar assim, ó, querido, eu sou igual a você, eu caí, eu errei, e Deus não podia ter feito isso comigo. Eu acho que ele pode até ter pensado isso, queridos, mas ele não passou isso para os filhos, porque em momento algum Caim e Abel se apartaram de Deus. Aparecem, muito pelo contrário, aparecem oferecendo oferta de sacrifício a Deus. Deus nunca abandonou Adão, porque um pai nunca abandona o seu filho. O pai, ele nunca corta os relacionamentos, ainda que distante, ainda que de longe, ainda que enviando socorro de forma até clandestina, oculta, para que não seja manifesta ali a sua ajuda.
Às vezes eu via isso lá dentro da nossa casa, né, mãe? Às vezes a gente passando necessidade lá em casa, um perrengue danado. Meu avô mandava por nós comida. Às vezes minha mãe nem sabia que era meu avô que estava mandando. Porque o pai, ele não quer as plataformas, ele não quer ser visto. Ele quer servir você. A maior expressão de amor de Deus por nós foi manifesta dentro de uma manjedoura, com 3 testemunhas apenas. O papel do pai é celebrar e jubilar a vitória de um filho. O papel do pai é achar nele, ver no filho a alegria e o gozo, a paz, a felicidade no olhar do seu filho. E muitas das vezes, irmãos, nós não somos capazes de retribuir isso, nem com um obrigado. O pai, ele ama incondicionalmente, amém? Mas e o filho? A característica que define o pai, amor. O filho, querido, o filho a gente vai ter que achar muita coisa. Por exemplo, né, oportunista, esperteza, malandragem. Às vezes meu filho quer me dar umas voltas, eu fico só olhando ele, pequenininho. Aí chega, pai, é porque eu quero fazer isso e aquilo outro, e fulano, e ciclano. Fala da vez que você quer. Não, eu só queria fazer isso. Quando você vê, ele está com um plano maquiavélico para me dar um tombo desse tamanho. Eu falei, mas olha, rapaz. Por quê? Porque nós temos na nossa natureza de ser independente, de abrirmos mão de uma cobertura, de um domínio. Nós não queremos ser controlados. Isso fica mais evidente na nossa juventude. Nossa juventude aflora em nós uma rebeldia terrível, terrível, terrível. Onde as pessoas, o pai e a mãe chegam para falar, não é nem uma repreensão, é uma palavra, mas é o estupim para começar uma crise terrível de relacionamento. Irmão, terrível, que você não consegue nem ter um diálogo dentro da tua casa com uma pessoa. Por quê? Porque assentou no coração dela a natureza de um filho rebelde. Eu estava lendo, acho que foi na época que saiu, foi na época ou foi na Veja, não lembro, um artigo sobre o falecimento do filho da Estela. E ela falando um pouco ali do caráter, da conduta dele. É muito fácil, irmão, depois que morrer, só fala, depois que morre todo mundo é bom, né? Mas quando você vê uma mãe falar, porque mãe, querida, eu vou te falar uma coisa. A mãe, ela enxerga os erros dos filhos. Ela enxerga o erro, ela não é cega. Ela não fica, só que ela só consegue tirar do filho, extrair do filho bondade. Ela só consegue olhar para o filho dela e ver as coisas boas. Ela falou, o meu filho teve várias crises, passou por todas as crises desde a criancice, da meninice, da juventude, da adolescência, e estava entrando na da juventude. Mas ele sempre teve um bom relacionamento comigo. Eu sempre tive meu filho como meu filho. Eu nunca olhei para o meu filho e encontrei nele uma pessoa estranha. Quando o seu pai olha para você, ele te vê como um filho ou como um estranho? Quando Deus olha para nós, ele consegue enxergar em nós algo bom, algo agradável? Ele consegue ver Jesus em nós? Ou ele consegue ver em nós passando por essas fases, etapas de meninice, de criancice, de crise. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque só depende de uma mente renovada para nós não nos enraizarmos com esses sentimentos, com essas crises. Eu conheço pessoas que passaram por todas essas crises, elas nunca levantaram a voz com o pai e com a mãe. Eles nunca chegaram a desobedecer. Não, pai, não, mãe, eu vou fazer. Indignado, revoltado, mas eu vou fazer. Conheço pessoas, eu não era assim não. Eu era um pouquinho meio torto, irmão. Agora, quando a gente tem um entendimento de quem está hoje
por cima de nós, com uma cobertura de paternidade. Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa vitória, a nossa conquista. Aí nós começamos a entender qual que é o nosso papel. O papel de um filho é de honrar o pai e a mãe. O papel do pai e da mãe é de amar o filho. Pai, dificilmente ele honra um filho. Que isso, pastor? Dificilmente você vê um pai honrando um filho. Você fala assim: meu filho, toma aqui, ó, que isso aqui é seu. Não, ele derrama amor na vida do filho. Ele rasga os princípios que ele tem e encharca aquele relacionamento, aquele momento de amor. Ele se esvazia do ódio, da ira, mesmo que isso seja o estupim de uma crise. Mas não, ele não abre mão. E Deus nos ensina a ser pai e a ser filho. Deus, ele nos mostrou como ele é pai, ou seja, como ele é zeloso, criador, como ele é cuidador. E ele nos mostra isso claramente quando ele começa a criar o homem, formar o homem. Não, tá, pode deixar. É porque começou a botar fumaça. Eu não sei de onde que é isso. E ele começa a mostrar para nós como é que é o amor, como é que é o amor. Eu crio, eu cuido, eu dou a provisão. Pede-me o que quiser e eu te darei. Pede-me as nações, eu te darei. Amém? Tudo é possível ao que crê. Isso é palavra de pai. É pai falando para filho: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Porque ele está manifestando ali a natureza dele, a essência dele, que é amor, que é cuidado. Então pai, ele ama. E filho honra o pai. Então Deus nos mostrou como ser pai. Alexandre, eu acho que tem uma tomada bem aqui atrás dessa porta. Se você quiser ligar aqui, ó, para espantar essa fumaça, fica à vontade. E como é que nós entendemos o nosso papel de pai e de filho? Olha o que Deus nos mostra através de Jesus. Jesus, ele é o elo da corrente que faltava entre Deus e o homem. Adão saiu de cena, amém? Então o último Adão, o primeiro Adão caiu, falhou no seu propósito. E Jesus, ele é o último Adão. Ele é o último e o primeiro. Quando ele se mostra como o último, quando ele se apresenta como filho. Jesus é o filho perfeito que Deus buscava em Adão. Entenda o que eu vou dizer. Jesus, ele é o filho perfeito que Deus não teve em Adão. Deus olhou em Adão e viu pecado. Deus olhou em Jesus e viu virtude. Deus olhou para Jesus, coroado de glória, e fez de Jesus o elo poderoso que ligou o homem a Deus. Então Jesus é a expressão mais forte que Deus tinha para nos dar de que como nós precisamos ser pai e como nós devemos ser filhos. Como que eu devo ser pai? Providenciando socorro, suprimento. Ou seja, Deus olhou o caos na queda de Adão. O que ele fez? Manifestou Jesus em nós. Providenciou o elo da corrente que tinha se partido. E aí ele nos ensina a ser filho. Como? Na pessoa de Jesus. Jesus, ele é o filho perfeito que Deus providenciou para nós. Amém? Gálatas 4, versículo 4 ao 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos.
Versículo 6: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. Repete comigo: e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Jesus é o Filho perfeito que Deus enxerga quando Ele nos olha, quando Ele nos vê. O nosso desafio é sermos igual a Jesus. Quando Deus Ele nos dá um exemplo vivo de como Ele precisa que nós sejamos filhos, Ele não tinha nenhum padrão na terra. Ele poderia ver isso através de Isaac? Sim. Só que ele nos mostraria não na totalidade, mas em parte. Então Ele nos mostraria como ser um filho, mas Ele não nos mostraria como ser um pai. Entenda algo: Isaac era filho da promessa, amém? Era filho de algo que Deus planejou, amém? Amém? Eu preciso da atenção de todos, em nome de Jesus, amém? Então Isaac era filho da promessa, Ismael não. Só que Abraão amava os dois. Abraão amava os dois. Doeu na carne de Abraão ter que mandar Isaac embora, Ismael embora, perdão. E doeu mais no coração dele quando ele teve que sacrificar, recebeu a palavra para sacrificar Isaac. Entenda uma coisa: até quando você é pai, na sua maturidade, ou seja, na sua velhice, na sua sabedoria, você é provado por Deus. Um pai, ele não se exime das suas responsabilidades para com Deus. Deus sempre exige de nós uma aliança verdadeira com Ele. Irmãos, olha o que eu falei. As pessoas chegaram e foi todo mundo lá para o fundo, tá vendo? Então eu vou pedir mais uma vez, em nome de Jesus, venham para frente. Liberem essas cadeiras aí do fundo. Vem todo mundo para frente, amém? Eu não sei o que aconteceu, eu acho que as duas cadeiras daqui foram arrebatadas, foram para a glória. Venham para frente em nome de Jesus, amém? Então quando Deus Ele nos mostra um exemplo de ser pai, Ele pode até olhar para Abraão e falar: Abraão, você é um exemplo de como ser pai. Mas a gente não sabe muito como é que foi Abraão como filho, né? Aí você fala: vamos falar de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu muitos erros, como pai e como filho. Então Deus não poderia usar o exemplo de Davi para nos mostrar como ser pai e como ser filho. Amém? Note, querida, que as nossas referências nunca vão ser as pessoas que estão ao seu redor. Ainda que essas pessoas caminharam em um lugar, avançaram na sua experiência, viveram situações que você nem viveu, a nível de aconselhamento, ela pode te suprir muito, amém? Porque isso é bíblico. Mas a nossa referência de paternidade e de filiação, ela não está na terra, ela está no céu. Porque quando Deus olha na terra, Ele não acha um justo sequer. Então Ele tem que sempre nos dar um padrão segundo o desejo do seu coração. Então quando Ele olha para Jesus e vê em Jesus a perfeição, eu quero abrir um parênteses aqui. Entenda algo: não existia plano B para a queda do homem. Então Deus não se surpreendeu: Adão caiu, e agora? Quem poderá me defender? Não, todo o propósito da cruz já estava traçado, desde Gênesis até Apocalipse, amém? O que eu estou fazendo aqui, estou trazendo um modo figurativo para você entender quem cumpriu o seu papel na sua área de paternidade, de filiação, até nós chegarmos em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, que é a pessoa-chave dessa ministração, amém?
Então quando ele começa a falar de Jesus, ele vê em Jesus o homem perfeito, porque Deus olhar para Jesus, ele se via em Jesus. E aí Jesus é derramado nesse mundo como uma oferta de amor. Olha Deus mostrando como é Pai. O Pai, ele sempre abre mão daquilo que ele mais gosta em favor do seu filho. Quantos aqui, irmãos, estavam naquele último pedaço da carne na panela? Aquele suculento. Aí você fala assim, você come até devagar. Aí quando você fala assim, amor, põe um pouquinho de arroz para mim que eu vou comer aquele. Ah não, pai, essa carne era minha. Aí você fala, tá bom meu filho, pode pegar, né? Lá em casa eu vivo isso todo dia. Por isso que eu peguei raiva de carne. Agora eu sou esperto, agora eu estou vendo o que eles não gostam, eu estou comendo, que aí sobra mais para mim. Só que é difícil, que esse menino parece que é filho de missionário, que ele come tudo. Então, irmãos, o que acontece? O pai, ele está sempre disposto a abrir mão de algo dele para o filho. Deus tinha, olha só, irmãos, Deus tinha no céu, perdão, ele tem no céu, né? Mas naquele exato momento ali da manifestação de Jesus na terra, ele tinha uma comunhão agradabilíssima. A mesa de Jesus, de Deus, era repleta de comunhão. Ou seja, ele tinha o Filho, tinha o Espírito dele, rodeado de anjos, anciãos, adorando e celebrando ao nome dele. O que ele faz? Ele olha para os homens, para seus filhos na terra, e não consegue ver neles expectativa nenhuma. O homem estava se destruindo, os valores se perderam, pai matando filho, filho matando pai, famílias sendo destruídas, Jacó lutando com Esaú, aquela luta toda, Isaac e Ismael num problema sério, genealógico, ou seja, somos filhos de mães diferentes, de situações completamente diferentes. Existe aqui uma situação que vai se arrastar por gerações e gerações. Então Deus olhou para a terra e viu a assolação total. Falou, não há condições de haver relacionamento familiar na terra. O homem não respeita o pai não respeita o filho não respeita o pai. Está um caos. Então eu vou começar a separar quem governa, quem faz, quem é responsável em puxar a linha de frente de uma família, e quem tem que honrar e quem tem que cobrir. Então quando Jesus vem, ele vem como uma oferta de amor do Pai para nós. Então o Pai nos mostra como é ser Pai. Aqui em Gálatas fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Mas vindo a plenitude dos tempos, aqui fala de um ápice, aqui fala de um momento cabal, ou seja, era aquele exato momento que tinha que acontecer, ou seja, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Pecado, abominação, matança, homicídios, estava acontecendo de tudo na terra. E Deus falou assim, vindo a plenitude, ou seja, está tudo evidente, coisas boas, amém, mas tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim acontecendo. Aí Deus vai e envia o seu Filho. Deus abriu mão da comunhão dele que ele tinha com Jesus na mesa, para nos mostrar como é que nós deveríamos ser pai e como é que nós deveríamos ser filhos. Aí Jesus começa, né, na sua obra redentora, ali na sua caminhada, no seu ministério, ele começa a ensinar. Aquele que, que deseja ser o primeiro, que seja o primeiro, mas seja o primeiro que sirva. Ah, Deus, né, os discípulos afoitos, afobados, queriam entender, irmãos, como é que funcionava no céu. E Jesus sempre ministrando como uma pessoa de filho. Poucas foram as vezes que Jesus se referia ao Pai como Deus, como o Senhor. Ele falava, meu Pai,
pai, o meu pai. Você só vai ser um pai segundo o coração de Deus o dia que você for um filho segundo o coração de Deus. O dia que nós entendermos que o filho, ele tem um papel importantíssimo dentro da sua casa, que é de honrar o seu pai e a sua mãe. Filhos que não fazem isso cavam seu próprio precipício. Ou seja, estão todo dia ali cavando. Tem uma palavra de um pastor, o pastor Gary Haynes, acho que é. Ele que fez um comentário na Bíblia Dake, ele fez algumas notas. Ele contando que uma vez um homem de Deus estava no leito de morte. Eu não sei se isso é verdade, viu? Eu estou contando uma história. E ele disse que ele estava ali no leito de morte quando chegou um anjo aos pés dele, né? Nos pés da cama, e o chamou. Falou: agora, filhão. Céu da vez. E ele falou assim: eu exijo que me seja dado mais tempo, porque eu honrei os meus pais enquanto eu fui vivo, enquanto eles foram vivos. E a palavra de Deus fala que o filho que honra os pais, os dias dele serão mais longos na terra. E de fato aquilo aconteceu na vida daquele homem. Ele ganhou alguns dias, não sei quantos, mas ganhou. A confissão da palavra dentro desse texto ela é importante. Filho, honre o teu pai e a tua mãe, para que sejam prolongados os seus dias na terra. Você sabe por que Deus quer que você fique mais tempo na terra? Porque quanto mais tempo você ficar na terra, mais honra você tem que dar a seu pai e a sua mãe. E eu estou falando aqui tanto de quem é biológico quanto quem é espiritual. Esses últimos dias Deus tem colocado um desejo no meu coração muito grande para orar pelos meus pais. E eu tenho orado muito por eles. Orado. Deus, em nome de Jesus, cobre a vida do meu pai e da minha mãe. Cobre a vida do meu pai e da minha mãe. Cobre a vida do meu pai e da minha mãe. Supre, envia suprimento. Levanta em nós condição. Enfim, levantando clamor, cobrindo a vida deles. Porque para eu poder subir aqui e ministrar para vocês uma palavra de cobertura, nós precisamos estar vivendo isso. Muitas das vezes, queridos, a nossa caminhada ela é muito difícil de ser traçada em uma perfeição. Vou repetir o que eu comecei a ministrar, até porque chegaram outras pessoas depois. O caminho que o seu pai e a sua mãe andaram, lá no início, as pedras, os percalços que eles tiveram, as quedas que eles levaram, as decepções, os erros, os pecados, ou seja, isso não anula a paternidade dele na sua vida. Porque a palavra é muito clara, ela não fala de um julgamento, ela não fala de um apontamento, ela fala de honra. E honra, o lugar de honra não é um lugar onde você analisa, não é um lugar de consciência, de justiça própria. Se eu fizer isso, não. Honrar é honrar. Davi, ele era segundo o coração de Deus, ele era amado. Ele, durante toda a vida dele, ele honrou a vida de Saul. Ele via em Saul o que? O pai que ele não via em Jessé. Jessé falhou? Não. Mas Jessé foi o pai biológico de Davi. Saul foi o pai ministerial dele. Ensinou. Olha o que Saul fez. Tirou a sua roupa, entregou na mão de Davi e falou: luta contra aquele gigante. Você sabe quem é que faz isso? Não é covarde, não, é pai.
tira aquilo que ele tem, filho. Porque não sei se vocês têm um entendimento, mas o rei, quando ele ia para frente de batalha, quando ele ia para a batalha, perdão, ele não ia para a linha de frente. Ele ficava ali na parte, né, nas últimas fileiras, no comando dos generais, mas ele estava ali revestido. A sua armadura era mais revestida do que os da linha de frente. Existia mais segurança. A espada do rei é uma espada especial. A malha que protegia, a primeira malha, a camada de malha que ia na roupa do rei, era impenetrável. O cara furava e batia e a espada escorregava, porque foi preparada para o rei não morrer. E o que o rei fez? Davi, pega isso daqui e vai lá e veste. Porque o pai, ele quer olhar para o filho e ver a glória, ver a vitória, ver a conquista. Uma vez eu cheguei na casa do meu pai com o meu primeiro carro, um Fusca. Eu chamo o Fusca de carro porque é carro, viu, irmãos? Mas eu tive 2. Mas eu não quero mais ter também não. Meus pecados todos foram pagos naquele carro. Kátia que eu diga. A Kátia, irmão, ela empurrava Fusca. Vocês acreditam nisso? E era namorada, essa mulher é de Deus, em nome de Jesus, amém? Eu cheguei em casa com esse carro. A primeira coisa que meu pai fez, eu e o Sidney, nós trocamos um carro, né, Sidney? Eu e o Sidney fizemos um rachide num Fusca. Eu entrei com um celular e ele entrou com um dinheiro, não lembro, um som, e nós passamos lá pro rapaz lá, ele trocou. Era um Fusca que até hoje eu não sei se ele era vermelho ou se ele era abóbora. Estava indefinido, ele era um camaleão. De longe ele era vermelho, de perto ele era alaranjado. Primeira coisa que meu pai chegou, quando nós chegamos, mostramos o carro para ele, ele olhou e falou assim: como é que vocês compraram isso? Ele falou: a gente fez um cambalacho aí. Na época os celulares eram celulares assim que lançaram, então o celular era caro. Então eu pegava, era um gradiente que abria assim, fazia assim, abria a boca do jacaré, puxava uma antena que parecia aqueles radiotáxis assim, ó. Mas foi ele mesmo. Tararam, 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 tararam. O toque dele era esse. A Mericel. Nossa, estou voltando no tempo, meu Deus, estou ficando velho. E nós pegamos, chegamos em casa, meu pai, a primeira coisa que meu pai fez no outro dia foi me ensinar a dirigir, porque eu comprei um carro e não sabia dirigir. Lembra, pai? Primeira saída que eu dei no carro, eu deixei a lateral dele todinho num tapume, irmãos. E aí eu e meu pai dentro do carro, né? Aí eu falei: bateu? Aí ele: não. Uma obra. Bateu, pai? Ele: não. Tinha arrebentado tudo, ele já tinha olhado. Ele falou: não, vai reto. E eu: meu Deus. Quando eu cheguei em casa, paralama do Fusca todo pra dentro. Aí ele ficou parecendo aqueles carros de militar. Era laranja, era enferrujado, era amassado. Mas ele celebrou a nossa conquista. Amém? Porque o pai, ele celebra a conquista do filho. Aí você vai e passa na faculdade. O que seu pai vai falar para você? Meu filho vai ser doutor. Ele paga isso com maior vontade, irmãos. Paga com gosto. Passa horas e horas lá no escritório dele. Às vezes tem um futebol na televisão. Às vezes tem até uma comunhão com a esposa. Ele quer ir para a galera com ela, mas não, mulher, segura aí que eu vou fazer mais umas horas aqui para eu poder ter mais dinheiro, para eu poder pagar a faculdade do menino. Porque o pai ama o filho. O pai ama os sonhos do filho. Então quando Deus ele olhou em nós e nos viu frustrados, ele falou assim: ó, os vossos sonhos não serão frustrados. Pai, mas pastor, mas esse menino me dá trabalho demais, ele não me honra e taca um chinelo na minha lata. Pega esse menino e dá um couro nele. Ensina ele como é que é ser pai, como é que é ser mãe. Esse negócio de pai e mãe frouxo, apanhando de filho, está errado. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fui um filho bom para meu pai e para minha mãe. Eu me arrependo muito disso.
Mas eu nunca cheguei na frente do meu pai para levantar a voz para ele. Não. Quando ele virava as costas, eu levantava. Não. Meu pai tinha um negócio assim, que ele fazia assim, ó. Sangue de Jesus tem para correr, meu irmão. Pode correr 70 vezes 7 na tua cola. Tranca a rua, tranca a avenida, tranca a cidade, vinha os tranca tudo. Pode correr. Por quê? Porque não admitia. Você sabe por que teu pai te corrige? Porque ele não quer que você cometa os mesmos erros que ele cometeu. Às vezes eu olho para meu filho, vejo meu filho fazendo aquilo que eu estava fazendo de errado, e eu falo, não! Aí a Kátia fala, você... Às vezes a mulher não entende muito, né? Quando você quer corrigir o menino. Aí você, né, quer chegar mais junto, o menino quer dar uma chuchada nele, colar o brinco logo, né? Aí você fala, aí a mãe, não faz isso, não sei o que. Aí você, só que o pai fala assim, ó, eu andei nesse caminho, eu sei que ele vai se arrebentar, e a única maneira que eu tenho de fazer isso é corrigir. Por isso que tem muitas pessoas que hoje estão aqui, e outras pessoas que abriram mão da comunhão com o Senhor, porque elas não entenderam que Deus é amor, mas Ele é justiça. Aí ele olha isso, ele pega essa justiça e joga na instituição. A igreja não presta, quando na realidade era uma palavra de correção, uma palavra que te alinha, uma palavra que te traz para o centro do trono da graça. Irmão, você já imaginou tudo que nós quiséssemos Deus nos desse? Nossa, irmão, o dia que Deus falasse num doce, chegava no chão, ai, bate o pé. São muitos assim, irmão, são muitos. Não aceitam mais ser disciplinados. Irmãos, os cultos de disciplinas acabaram na igreja, mudaram o nome para discipulado. A igreja teve que se adequar à má formação do indivíduo. As leis se adequaram à má formação do indivíduo. Você não pode corrigir seu filho mais hoje. Eu falei para, olha, irmãos, eu sou meio pá virada. Eu falo mesmo, olha, não venham querer colocar uma regra em cima de uma lei. Corrige o teu filho. Acabou. Eu estou falando para tu espancar o menino, viu? Em nome de Jesus. Se você bater nele, que ele ficar mole, é contigo. Aí eu vou lá e vou denunciar. Ó. E olha, quem está falando com você aqui é o homem mais mole do mundo. Às vezes o Sidney, quando ele ia pegar a Isabela, cadê a Isabela? Tu não sabe da tanta sua que eu já te livrei, minha filha. Eu pulava na frente, o homem babando, e eu pulava. Não, Cid, faz isso não. Bate não, hoje não. Mate amanhã. Eu sabia que ele ia amolecer, né? Mas Isabela, mas fulano, velho, calma, Sidney, não faz isso não. Alessandra, então, cadê a Duda? Uma vez eu levei uma bolachada de alguém, eu não sei quem foi, que eu entrei no meio do vucu-vucu, tomei uma, puf. Nem sabe. Assim é o seu pai, assim é a sua mãe. Tomam todo dia uma no pé da orelha. Chega em casa às vezes 11, nem fala pro filho, né? Porque para não causar uma situação, né, de remorso do filho. Mas carregam no corpo marcas de história, de vida, de exemplo, de testemunho. Para você olhar no seu pai e na sua mãe, o papel do filho é olhar nos olhos do pai e da mãe e achar neles graça e virtude. Falar, meu Deus, meu pai é um homem de Deus. Tem muita gente na igreja dando mau testemunho de como ser pai, de como ser mãe. E tem gente fora da igreja nos ensinando cada dia como é ser pai e ser mãe. Porque os filhos das trevas são mais prudentes que nós, queridos. Não tratam filhos com mimos. Irmãos, eu falo isso aqui sem mágoa, sem culpa nenhuma hoje. Mas meu pai nunca me deu brinquedo. Eu não lembro do meu pai me dar brinquedo, né?
Irmãos, eu não virei bandido. Eu não virei um homem ruim. Eu tenho buscado a graça de Deus todos os dias para ser lavado. Mas hoje em dia, se o menino não ganhar nada, é arriscado ele puxar uma faca para o pai. Igual esses dias eu vi na televisão. O menino pegou uma peixeirinha de 11 anos e foi lá e chunchou a avó dele. Porque foi no mercado e a avó não comprou o que ele queria. Ele pegou, não contou a história, chegou dentro de casa, puxou a gaveta, a velhinha lá botando as compras, ele ó, bem aqui nela. E ela contou isso chorando. Ele me furou porque eu não comprei o carrinho. Porque eu comprava comida ou eu comprava o carrinho. Você sabe o que é isso? Não houve um governo dentro da casa. Por que eu estou falando disso hoje aqui? Porque Deus me estabeleceu aqui na igreja como seu pai. Todo pai tem um pai, né? Eu tenho dois, graças a Deus. Eu tenho meu pai Arnaldo, meu pai biológico, a quem eu amo, e me deu um pai espiritual que é o pastor Heber, a quem eu amo também. Eu olho para os dois e tento fazer a minha caminhada segundo o coração de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, eu subo aqui nesse altar para pregar como pai para vocês. Eu vou abrir um pouco meu coração para vocês hoje. Ontem à noite, esses dias eu tenho passado assim, muitos dias difíceis, né? Porque eu não gosto de ter dívidas. E graças a Deus, e muito graças a Deus, o Senhor, Ele é gracioso conosco, amém? Mas lá no meu trabalho as coisas não estão muito bem, não. A empresa não está bem. Eu não trabalho, eu não sou seletista, eu sou 100% comissionado. E esse mês eu não tive salário. Eu não ganhei um real, irmão. Ganhei uma minha requinha lá que não deu nem para pagar minha conta de água. E aí eu olhando para minha esposa e vendo ela batalhando. Aí eu ia lá para o meu quarto. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Qual é o pastor que não quer uma igreja grande e cheia? Qual é o pastor que não quer uma igreja fervorosa? Qual é o pastor que não sonha em ver os milagres de Deus sendo manifestos na vida dos seus filhos? De ver os enfermos sendo curados. Eu queria abrir a igreja aqui à noite para os mendigos, moradores de rua vir dormir aqui dentro, fechar as portas, nós servimos comidas para eles, botar os colchonetes deles aqui, eles passarem a noite, de manhã, eles tomarem um café da manhã e ir para a rua, seguir a vida deles. Eu tenho desejo de fazer isso, queridos. Não tem uma pessoa que eu não encontro na rua, queridos. Eu não estou falando isso aqui para levantar um altar para mim, não. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Mas não tem uma pessoa na rua que eu não veja, que eu não tenho uma moeda. Às vezes eu não tenho moeda, às vezes eu tenho uma balinha. Eu falo assim, eu não tenho nada, eu tenho uma balinha. Aí sabe o que o rapaz falou a mim? Que bom, pelo menos eu vou adoçar minha boca. Não foi, irmão? Ele falou outro dia. Não tem problema não, pelo menos eu vou adoçar minha boca estava amarga. E esses dias eu fui para o meu quarto e comecei, poxa Deus, eu queria tanto fazer. Aí o Espírito Santo falou assim, aprende a ser filho. Eu falei, amém. Como é que é isso? Tem caminhos que nós andamos, irmãos, que nós, por força das circunstâncias, nós esquecemos que nós andamos nesses lugares. Aí você esquece até de onde que você veio. Entre com honra, em nome de Jesus. Porque não existe gozo e alegria maior no meu coração de ver vocês triunfando em todas as áreas das suas vidas. Todas. Eu não me contento só com casamento restaurado. Não. Eu me apego na palavra e eu faço a confissão da palavra. Se o meu Deus, Ele é o Deus chamado Eu Sou. Ele é um Deus de totalidade. Ele não vai fazer nada na sua vida fracionado. Primeiro eu vou restaurar seu casamento, depois eu vou restaurar sua vida. Não, quando Ele chega, todo o suprimento da sua vida chega com Ele. Deus não chegou para Elias, para os profetas de Baal, e matou só 20, matou só 10, não.
Ele chegou dando autoridade para Elias matar todos. Porque ele é zeloso. E o nome dele é feito. Amém? Efésios 5. Não precisa abrir, eu já quero cadenciar a ministração. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versículo 2. E andai em amor. Primeiro ele fala, sede imitadores de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Que as suas referências, você pode até ter uma referência pessoal. Por exemplo, eu gosto da pessoa do pastor Alexandre. Eu gosto de ver o pastor Alexandre ministrar. Ele me serve com amor. Amém? Eu reconheço o meu pai espiritual, Weber. Eu não anulo a paternidade dele. Em nome de Jesus eu não faço isso. Mas eu estou aqui para imitar Deus. Imitar no quê? No amor. Sedes meus imitadores. O que Paulo falou? Paulo falou para as pessoas assim, ó, vocês não têm referência de nada. Vocês estão desgarrados. Então sedes meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Você vai chegar nesse lugar, em nome de Jesus. Você vai chegar nesse lugar que você vai ser a referência. Só que você não vai ser uma referência para você, você vai ser uma referência para Ele. As pessoas vão vir e você vai devolver para Ele. Você vai refletir a imagem de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Ou seja, você é um dispenseiro. Seu papel aqui é manifestar. Recebeu, manifesta. Recebeu, manifesta. Amém? E andar em amor. Aí Paulo começa a falar do nosso propósito, ou seja, da resposta que é amar a Deus. Ou seja, sede meus imitadores como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. O que Paulo falou aqui? Paulo nos deu referências claras de quem nós precisamos ser, de quem nós somos e de que por que nós precisamos ser igual a Deus. Ele diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. A conversa aqui não era de pai para filho, de filho para pai, era de pai para filho. Paulo, com autoridade de paternidade, ministrando sobre a maior paternidade da terra, que é Deus. E aí ele ministra: vocês precisam olhar para Deus. Para quê? Para vocês aprenderem a viver em amor, filhos. Quem ama, honra. Quem ama, honra. Tudo que façais, façais com Quer lavar o chão da igreja? Faça com amor. Não traga a corrente arrastando os seus problemas. Aquele caixote grande, né? Alguns um container, outros puxando uma carreta, um bitrem. Porque quando chegar aqui, vai ser justiça própria. Vai ser um peso. Faça com amor. Eu fiquei tão tocado ontem, com os irmãos me ligando e falando: pastor, vamos fazer o Lava Jato sábado, anteontem. Vamos fazer o Lava Jato sábado, vamos fazer o Lava Jato sábado. Por quê? Porque queriam fazer com amor, queridos. Entenderam o propósito de congregar. Por que as pessoas não estão aqui? Não todas, porque algumas realmente não puderam. Mas a grande maioria, porque não entenderam ainda qual que é o propósito da igreja, irmãos. A igreja, ela é a manifestação do amor de Deus. É a simplicidade de Cristo. Pastor, eu gostaria de entender mais. Ore em línguas, em nome de Jesus. Não sei orar em línguas. Confesse a palavra, medita na palavra.
Pastor, eu não sei meditar e confessar na palavra. Adora. Pastor, eu não sei adorar. Jejum, eu não sei jejuar. Então sai daqui, vai embora. Pelo amor de Deus. Não tacar esse pedestal em você. Mas você precisa entender que as práticas espirituais, elas vêm para nos moldar. Elas não vêm para nos endeusar, para estabelecer um Deus. Não, ele já existe, querido. Em nome de Jesus. Ele já está feito. O que ele fez através das práticas espirituais é criar um mecanismo que me faça entender de uma forma mais clara qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu sou filho, meu papel é honrar meu pai. Amém, recebi essa palavra. Entendi isso? Pois é nessa palavra aí, em nome de Jesus, que tu vai se firmar. Honrar meu pai e minha mãe. Honrar meu pai e minha mãe. Porque quando você aprende um princípio, você sabe o que acontece? Você recebe um poder de Deus. E ele entra no seu coração e começa a tirar, a desembaçar, a descortinar as outras áreas do cristianismo que estão encobertas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui na igreja, nós não praticamos o dízimo. Mas eu estou anulando o seu coração de dar? Não. Você quer dar o dízimo? Queridos, entenda que nós estamos aqui cultuando ao Senhor da liberdade. Seja livre. Agora, uns dão ocasião à carne. Ou seja, se não der para dar o dízimo, também não vou dar nada. Livre. Não quero. Já que o Senhor está anulando um princípio bíblico, eu não estou anulando nada. Ele só foi cumprido. E não foi por mim. Foi por Jesus. Porque por mim, até hoje, eu ia estar que nem um homem de baixo, acendendo fogueira e queimando carne ali, ó. Deus, pequei. Mandei a mulher lá para Caipora, lá, me deixou nervoso. Peguei aquele maçaroca de dinheiro dando mole, eu peguei e aquela mentira foi eu que contei. Não, Deus falou assim: acabou, meu irmão, acabou com essa lenga-lenga, eu não aguento mais. Eu quero os verdadeiros. Eu quero os verdadeiros adoradores. Então ele pegou a maior expressão da adoração, Jesus, e cravou na cruz. Acabou. Por que eu vou ficar agora acendendo fogueira, queridos? Eu vou te falar por que a gente continua fazendo obras da lei. Porque isso para nós nos transmite justiça própria. Justiça própria é um sentimento terrível. Você sabe por quê? Porque exclui a pessoa do Espírito Santo da nossa vida. Todas as vezes que eu olho para uma situação e consigo me sair, entrar e sair dela, sem precisar orar, sem precisar adorar, sem precisar me enfiar na confissão e na meditação da palavra, sem eu ter a humildade, olha só, a humildade de me submeter a uma palavra de um irmão. Irmãos, isso não existe mais na igreja. Os pastores, os apóstolos têm a palavra plena do evangelho. Irmãos, nós não temos o conhecimento pleno da palavra. Não temos. O Espírito Santo ora no plano de Deus em mim. Ele pega isso daqui e fica lá, xarabacanta, arabacanta, 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 arabanada, arabacanta, e eu fico lá, arabaxada e cantará, não estou entendendo nada. Aí de repente vem uma explosão dentro de nós. Tum! Uau! Aí faz que nem o Cleo, me veio correndo, pastor, eu mandei um versículo para o senhor, né? Recebi. E aí? Cadê a sua realidade? Pastor Alexandre, domingo passado, pegou sobre a palavra. O que é a palavra? O que é a verdade? E aí, queridos? O que é isso para você? É um livro? Amém. Zere por ele, mas não na sua mesa, não aberto no Salmo 91. Crava no seu coração. Crava no seu coração. Não negocie princípios de Deus. Não negocie princípios que Deus colocou na sua vida como ferramenta para você ser um pai e um filho segundo o coração de Deus.
O que acontece hoje, queridos, estamos firmes, juntos e agarrados. Parece até aqueles emotions, né? O que nós queremos? Queremos ser salvos. Como fazemos isso, né? Nós parecemos assim. Estamos firmes, inabaláveis. Estamos todos com comidas em casa? Mais ou menos. Estão todos curados? Não, mas tem uma artrite, uma artrose, uma osteoporose. Aí começa a abalar. Porque é muito fácil, irmãos, a gente falar de prosperidade com dinheiro no banco. É por isso que o Evangelho de Deus, ele é próspero. Sabe por quê? Porque ele não precisa de uma conta para te mostrar o tanto que ele é próspero. Ele é manifesto todos os dias na sua vida. Todos os dias na sua vida é derramada uma unção de prosperidade na sua vida. Recebe, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Todos os dias. O problema é que a gente não vê. O problema é que quando Deus manda a gente se trancar num quarto, é que Ele quer nos ensinar sobre paternidade, Ele quer nos ensinar sobre prosperidade, Ele quer nos alinhar no nosso caráter, Ele quer moldar em nós Cristo. E nós queremos o quê? Nós queremos ver as quantias, sentir o cheiro da bufunfa. Nós queremos ver o azeite transbordar. Tá bom, cadê o azeite? Não está transbordando nada. Estou orando em línguas, estou meditando. Aquele pastor gordinho lá fica só falando de eu fazer isso, eu estou aqui, faço isso, nada acontece na minha vida. Você acha que isso vai te alinhar? Você sabe o que vai acontecer? Deus vai descer, porque Ele vem, não precisa de tambor, não precisa nada disso. Ele vem, porque mesmo no ápice do pecado de Adão, sabe o que ele fez? Ele foi. Você sabe por que ele foi? Ele não foi porque Adão caiu, ele foi atrás de Adão. Adão, está na hora do nosso passeio, meu filho. Nosso rolezinho. Te dei uma mulher, me conta aí se tu está sofrendo. Estava lá no céu dando trabalho e dei para tu. Tu queria? Deu umas onças aí, tranquila. Você estava reclamando das onças e mandei a mãe delas agora. Segura. E outra coisa, se comer o fruto, vai os dois. Não, mas foi ela, vai os dois. Tu não pediu ela? É uma só carne, pai. É uma só carne, papai. Desceu no pecado. Ai, meu Deus, tô pelado. Meu Deus, que vergonha. As minhas obras estão manifestas, meu Deus. Todos os dias Ele vem. Você sabe quando é que Ele vem? Quando a gente está pertinho de fazer aquelas coisas erradas que a gente faz. Você olha e fala: nossa, vontade de pegar esse negócio para mim. Não, vou orar em língua, xarabá, cantará. Parece que quanto mais você ora em língua, mais o negócio te chama, né? Aí você fala: não sei o que. Você sabe o que é isso? Aí você fala bem assim: nossa, se eu fizer isso, Deus vai me matar. Vai descer uma espada, aquela espada que está lá no Éden, lá com o arcanjo fumegante, vai fazer só assim, ó. Não é assim que Deus faz. Você sabe por que Ele vem? Ele vem por causa do seu pecado. Ele vem por causa de você. Então Ele vem porque Ele gosta de ter comunhão. Ele gosta de ter comunhão com você. Independente se você está lá na lama, se você está, meu irmão, ó, andando nas nuvens, no Xarabanaia. Aleluia. Meu coração está em paz. Ele vem do mesmo jeito. Se não fosse assim, Ele não tinha visitado você na carniça do mundo que a gente estava enfiado. Porque Ele não veio para os perfeitos, Ele veio para nós. Ele não veio para uma categoria, Ele veio para todos. Aí Ele chama você: não, filho, não faz esse trem não. Não faz não, por quê? Ah, mas eu preciso. Tá, mas eu sou a sua provisão. Só que você não está preparado para viver isso. Irmãos, entenda uma coisa: se você não tem dinheiro agora, entenda o que eu vou te falar em nome de Jesus. Deus prepara a terra para depois plantar a árvore.
Vou repetir. Deus primeiro arou a terra. Chamou Adão. Adão, já que tu quer uma mulher, eu vou te dar um serviço. Depois você vai lamentar, mas você ara a terra, cuida dela. Aí Adão foi lá e feliz, não sabia, né? Lá puxando, chegava no final do dia cansado. Aí no outro dia lá e arava a terra. Você sabe por quê que ele arou a terra? Porque ele preparou ali um lugar onde seria a provisão para ele. O que Deus está fazendo na sua vida financeira, no seu casamento, Ele está preparando um lugar aonde vai ser onde vai sair a sua provisão, aonde vai sair o seu sustento. Porque o seu ministério não é apenas um baluarte para ficar enfeitando o púlpito. O seu ministério é para edificar a sua vida e as pessoas olharem em você e ver a obra de Cristo manifesta. Eu quero ser igual a Ele. Uma geração de Eliseu está brotando em Valparaíso, irmãos. Uma geração de Eliseu está brotando em Valparaíso de Goiás. Uma geração que busca a unção dobrada do Espírito da tua paternidade. Em nome de Jesus. Só que essa unção, ela não vem através de achismo, não vem através de positivismo. Não, ela vem através de um alinhamento. Ela vem através de um alinhamento. E todo alinhamento, ele vem através de tempo a sós com Deus. Muita intimidade com Deus. O lugar de intimidade que Deus está levando você é um marco espiritual na tua vida. É um marco espiritual na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Filhos segundo o coração de Deus, pais segundo o coração de Deus. Amém? Eu termino essa palavra dizendo que Jesus, ele é a corrente que faltava, é o elo que faltava, é o elo da corrente que faltava entre Deus e o homem. Fazendo isso, ele nos ensina que foi Jesus quem nos uniu ao Criador. Jesus é a nova aliança. O Espírito Santo é a expressão do amor. Porque ele nos convence. Ele nos ensina a amar. Amém? Porque nos tornamos filhos segundo o coração de Deus. Você sabe por que nós nos tornamos filhos e não nos tornamos deuses? Né? Deus poderia fazer o que em nós? Manifestar uma unção, todo mundo fosse salvo, né? E resplandecesse, e aleluia, e aleluia. O problema do pecado lá, Deus não desceu para falar com Adão, não foi por conta do pecado, foi pelo conta do que o homem se tornou com o pecado. O homem se tornou um ser pecaminoso, abriu mão de coisas tremendas. Amém? Então o problema nunca foi o pecado, ainda que o pecado me separa de Deus, mas me separa, não separa Ele de mim. Nada nos separará do amor de Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Repita comigo assim: filhos segundo o coração de Deus. Mais forte: filhos segundo o coração de Deus. Pais segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a sua voz e comece a adorar o Senhor. Eu aprendi algo comigo: nada existe adoração, nada existe o amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. De ti
E